3, 2, 1 e... Olá pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem? Desde já quero justificar a falta de vídeos. Simplesmente eu peguei uma dor na garganta e a voz sumiu e não tinha como gravar porque eu tava falando dessa forma. E falando dessa forma não tinha como gravar para vocês. Mas graças a Deus a saúde voltou novamente e hoje vamos contar um pouquinho vamos conversar sobre um pouquinho sobre a Libertadores e os últimos jogos que tivemos no Campeonato Brasileiro. Então já senta no sofá, pega aquele cafezinho e bora! E vamos começar simplesmente pelo Internacional. O Internacional que pelas quartas de final da Copa Libertadores todo mundo pensou, é contra o River Plate. Infelizmente o Internacional vai ficar para trás. Chegou lá na casa do River, empatou e todo mundo já falou, empate, já não foi um resultado tão mal. Porém no último jogo do Campeonato Brasileiro o Inter mostrou uma fragilidade no seu elenco. Porque Ener Valencia e Luiz Fabiano, que são os dois atacantes titulares, já começaram a brigar. Aí todo mundo pensou, não acho que vai aguentar não. O time está brigando entre si mesmo. Mas o Internacional em pleno Beira-Rio chegou, fez um jogo até bom, empatou em 3-3 e simplesmente no pênalti foi uma coisa absurda. E acabou para Rocher, sim. O goleiro bateu o último pênalti e o uruguaio foi e fez o gol. E o Internacional está na quarta de final da Copa Libertadores e vai disputar contra o Bolívar. Mas era para ser o Atlético Paranaense, bosta! Mas já que o Bolívar ganhou, vamos pro acordo do Bolívar, né, rapaziada? O Bolívar que enfrentou o Atlético Paranaense e no primeiro jogo lá na Bolívia fez simplesmente 3-0 no Furacão. E foi uma coisa extremamente inusitada, porque todo mundo achou que o Furacão iria atropelar o Bolívar, dentro e fora de casa. Fez 3-0 lá na Bolívia e o Furacão vinha com uma missão praticamente impossível, que era fazer 3 gols no tempo normal para levar para os pênaltis. Mas o Furacão tem Vitor Roque, o menino é brabo. Nem Noé carregou tanto animal que nem Vitor Roque está carregando no Atlético Paranaense. E Vitor Roque foi e o time do Atlético fez 3-0. Foi para pênalti em plena Arena da Baixada em casa. Todo mundo falou, agora acabou, não tem como mais. O Atlético Paranaense já passou. Eles perderam. Eles perderam para o Bolívar. E agora nas quartas de final está Bolívar do lado contra o Internacional. E na minha opinião vai dar eles, né pai? O Inter. Eu acho sim que o Internacional vai avançar para a semifinal da Copa Libertadores, porque esse time do Bolívia é muito ruim. É porque o Atlético Paranaense fez uma coisa incrível, cara, de tomar 3 gols daquele time. Aquele time horroroso, aquele time feio. Mas não acho que o Internacional vai dar a mesma besteira que o Atlético Paranaense. E vamos falar também de outro jogo que tivemos, e esse jogo, desde o primeiro, está sendo simplesmente uma coisa doida. Fluminense e Argentino Júnior. O Argentino Júnior, que jogando em sua casa, simplesmente estava fazendo até um bom jogo, conseguiu fazer 1-0 no Fluminense, até que aconteceu aquele lance horroroso, aquele lance doído, que foi entre Marcelo e o jogador do Argentino Júnior, onde ele simplesmente quebrou a perna. A perna do cara fez o mesmo movimento que meu braço. O jogador do Argentino Júnior se machucou seriamente, o Marcelo olhou e ficou desesperado. Todo mundo falou, nossa senhora. E Marcelo nesse jogo foi expulso. O goleiro do Argentino Júnior também foi expulso nesse jogo. E com isso, o Fluminense conseguiu rapidão marcar um golzinho e empatou a partida. E assim viemos para o jogo de ontem, aqui em pleno Rio de Janeiro, onde apesar de tudo o Fluminense conseguiu a classificação, uma classificação muito suada, onde também teve um lance que os argentinos estão reclamando demais, onde o jogador do Fluminense levanta a perna, o jogador do Argentino Júnior abaixa, acerta a cabeça do jogador argentino e o juiz não expulsou o jogador. O André atingiu o jogador do Argentino Júnior. E os jogadores argentinos estão putos com a Conmebol, porque falou que a Copa Libertadores, que é um torneio continental, tá virando um torneio nacional. Mas se nós vamos pensar realmente, a Copa Libertadores, cada ano que passa, está aparecendo mais a Copa do Brasil.
porque nós só vemos brasileiro avançando. Tirando o Atlético Paranaense, que passou para o Bolívar, todo mundo está conseguindo sua classificação. E nessa hora nós temos que pensar bem, por que isso está acontecendo? Como eu já tinha dito um vídeo antes, a Conmebol está tendo que se render ao futebol brasileiro. O Brasil, que é o país que mais tem condição financeira da Conmebol, logicamente os times brasileiros estão conseguindo investir melhor no seu futebol, tanto em estrutura quanto também em jogadores. E isso reflete dentro de campo. Não é à toa que nós vemos, só ontem, Fluminense passando do Argentino Júnior, que é um bom time da Argentina, o Internacional passando do gigantesco River Plate, que todo mundo falou que iria ganhar, e simplesmente também nós vemos, como na Sul-Americana, onde nós vimos ontem Fortaleza passando, Corinthians, cada vez mais a Conmebol como um todo, tanto com a Sul-Americana como com a Libertadores, está sendo sim um torneio praticamente misto brasileiro, porque a diferença financeira é tão grande que dentro de campo também está ficando gigantesca a diferença. O time brasileiro está bem mais preparado, com um elenco bem melhor e com estádio melhor e preparação. E com isso consegue trazer até mesmo técnicos melhores, porque o treinador vai querer muito mais vir para o Brasil hoje em dia do que ir para o Uruguai. Olha para você ver, Peñarol, Nacional do Uruguai, são times gigantescos. São maiores do que a maioria dos times aqui do Brasil, mas nós vamos falar deles. A última vez que eu ouvi falar do Peñarol foi quando o Felipe Melo sentou o murro na boca deles. Para você ver, Paraguai, temos o Libertad, que é um grandíssimo time, mas o Fortaleza pega e elimina. Não tem como. O futebol brasileiro hoje em dia está muito, mas muito à frente. Mas é isso, pessoal. Viemos aqui só para recapitular um pouquinho dos jogos de ontem. Esse aqui foi mais um giro de notícias. E se você quer ficar por dentro de tudo, acompanhe o canal Fute Agora nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu TikTok, no Kawaii e principalmente aqui no YouTube. Foi um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. Agora que a garganta melhorou, Posso voltar a gravar vídeo? e é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pela sua companhia, deixe o like e fui!